Então, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Esse programa que inicia hoje aqui é o Legiscast, que tenta trazer, então, de forma interdisciplinar, o melhor do ensino e do entretenimento jurídico, sempre buscando a interdisciplinariedade aplicada ao direito e às demais áreas do conhecimento. Ele é dedicado para você, estudante de economia, estudante de administração, estudante de direito. Ele é dedicado para você que já sabe das coisas e você que quer passar a saber. Ele é dedicado para todo mundo que busca uma forma leve de adquirir conteúdo e, a partir disso, trazer um pouco mais de conhecimento a respeito de temas atuais envolvendo o dia a dia. Então, hoje, na minha primeira edição desse podcast, recebo aqui dois convidados que são muito especiais para mim. Uma das maiores responsáveis por esse estrupício que aqui vos fala, minha professora orientadora Cristina Stringari Pascoal, que foi minha orientadora desde a graduação, mestre pela Universidade do Rio Grande do Sul, doutora também pela Universidade do Rio Grande do Sul, e tratou na sua tese de doutorado o tema da tutela do consumidor no mercado de crédito. Professora, eu sempre fui suspeito para falar de ti, de todo o benefício que teve essa orientação na minha formação, até como pessoa, na minha formação como profissional, como professor. É com muito orgulho, então, que eu recebo aqui para minha primeira edição desse podcast, professora Cristina Stringari Pascoal. Eu que te agradeço pelo convite, é muito bom poder estar aqui, é muito bom poder ver o teu crescimento, né, intelectual, né, essa tua vontade de continuar estudando, de continuar sempre crescendo intelectualmente. Para mim, me deixa imensamente feliz, e que bom que eu posso hoje aqui te acompanhar no desenvolvimento desse teu projeto tão bonito. Entre tantos os orientandos que tu já teve, tu consegue ver desde o início aqueles que vão dar certo e aqueles que vão acabar trabalhando com internet? Mas assim, a internet não é mais o futuro, é o presente, né? Então, os que estão bem antenados e conseguem fazer uma identificação do que é importante no momento, vão utilizá-la, né? Então, isso é uma questão de perspicácia e inteligência. Enquanto o elogio da banca não pagar boleto, a gente está aí em todos os meios de comunicação, aí, seja na rádio, seja nas instituições de ensino, seja na internet, seja no podcast. Estamos disponíveis em todas as plataformas do YouTube e do Spotify, em todas as plataformas, mas no final são só duas, e tem também o Instagram. Quem quiser saber mais sobre nossos cursos de extensão e grupos de pesquisa, que seriam o Legis Class e o Legis Cursos, acessa lá, @legisqueoficial. É o Instagram, lá você vai poder ter acesso diário a todos os nossos produtos, infoprodutos, todos os nossos eventos que estamos realizando dentro da empresa aqui, que é o Legisque, e acompanhado também de um economista para trazer aqui uma interdisciplinariedade para o nosso debate, o professor Daniel Coronel, professor que foi mestre aqui pela Universidade do Rio Grande do Sul, doutor pela Universidade Federal de Viçosa. É um prazer enorme te receber aqui, professor Daniel. Você já disse, estou te conhecendo hoje, mas estudando ali o seu currículo Lattes, eu vejo que é um prazer enorme receber dois convidados aqui desse enorme quilate que são vocês dois. E seja bem-vindo aqui ao Legiscast, seja bem-vindo a esse primeiro episódio. Muito obrigado, Arthur. Uma satisfação, um prazer participar desse tipo de programa contigo, com a professora Cristina Pascoal, a quem agradeço também pela oportunidade e pelo produtivo diálogo que vamos ter no dia de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Então, o tema que a gente busca tratar aqui é de uma forma leve, de uma forma dialogada, a gente estabelecer um debate dentro do mercado de crédito e a tutela do consumidor. Um cenário que foi bastante movimentado por essas questões de pandemia. A gente já tinha um mercado bem complicado, um mercado que deveria sim se basear na boa-fé, um mercado que tem aí a proteção do direito do consumidor como uma obrigação principal dentro das relações contratuais. E trabalhando com o direito do consumidor e trabalhando com negócios jurídicos bancários, a gente vê que a história não se ocorre da melhor maneira.
a boa-fé, que ela se dividiria entre subjetiva, que está então no ânimos da ação, e na objetiva, que se divide através das ações concretas, seja através da função hermenêutica de interpretação, da função limitadora de deveres anexos, a limitação limitadora de direitos subjetivos e a criadora de deveres anexos. Na relação de consumo, ela passa a ter então vários direitos anexos, várias obrigações acessórias tidas como obrigação principal. E a gente acaba vendo aí dentro da atuação, quem atua com direito bancário, que diversas formas as instituições financeiras acabam por infringir essas normas de direito do consumidor, acabam por desfrutar de uma posição que beira uma posição de privilégio dentro da cadeia de consumo, em que até mesmo as decisões judiciais passam a serem ineficazes, porque trabalhando com negócios jurídicos bancários, eu trabalho na assessoria de um gabinete há 2 anos, no gabinete do Cláudio Martinevski, em que a gente vê, dentro desses 2 anos que se encerram agora, a gente acaba vendo que comportamentos desde o início, em que são teses consolidadas na jurisprudência, elas acabam então por serem inobservadas. Então a gente tem uma posição assim dos bancos de que, mesmo tendo as diretrizes impostas pelo texto legal de defesa do consumidor, pelas decisões do tribunal, pelas decisões dos juízes, pelas decisões lá das instâncias superiores, seja do STJ e do STF, essa conduta acaba restando quase que dentro do risco de atuação deles, porque quando a gente acaba vendo que determinado comportamento não é repelido pela coerção da jurisdição, pela prestação jurisdicional, e mesmo assim ele acaba se reiterando da mesma maneira ou de maneiras até mais agravadas, é que de fato para eles compensa ter esse tipo de comportamento, e ou seja, estando dentro do seu risco de atividade, trabalhando então que determinadas condenações passam a ocorrer, mas posteriormente a gente tem essas condenações ocorrendo, mas as que não ocorrem e que passam despercebidas pela grande maioria dos consumidores, acaba gerando então grande lesão a uma parte da população brasileira, que acaba tendo preocupações constantes financeiras e na maioria das vezes acaba pagando muito mais do que deveria. Então a professora Cristina, como eu já referi, ela tendo essa tese de doutorado baseada no direito do consumidor no mercado de crédito, tu vê alguma mudança de lá para cá, desde o ano da publicação aí da sua tese, como a defesa na URGS ali, que se deu? Na época eu estava na 6ª série, eu não vou te confessar o ano, porque vai que a professora não goste, mas na época eu estava na 6ª série. Então foi um ano bem complicado aí para a economia, e a partir disso a gente tem uma mudança, isso se agrava, isso passa a alterar de maneira diferente, que contribui então para as questões de preocupação para o superendividamento, e que agora passa a ser dentro da atualização do Código de Defesa do Consumidor. Esse comportamento, ele sempre foi assim, é melhor eu desencanar e aceitar que as coisas vão ocorrer dessa forma, ou vale a pena aí a gente ter uma expectativa para um futuro melhor dentro do direito do consumidor? Olha, quando a gente fala em direito do consumidor, o Brasil ele tem uma legislação que é de ponta, né? Inclusive, quando a gente conversa com pessoas com juristas ou estudiosos do direito de outros países, eles chegam a ficar que conhecem, ficam impressionados como a nossa lei é avançada e, por vezes, até acham excessivamente protetiva, tendo em vista o tratamento que a gente dá de reconhecimento de consumidor, não só a pessoa, o particular, né, o que a gente normalmente chama de pessoa física, né, mas também englobando certas pessoas jurídicas, porque a nossa lei ela se dirige a proteger o que a gente chama de vulnerável, né, aquele mais debilitado. Só que, claro, a lei, por mais que ela seja realmente de ponta, né, que tenha uma disciplina que eu particularmente acho extremamente completa,
às vezes isso não é o suficiente para resolver o que acontece no mercado, né? Nessa questão do crédito, né? Como tu tinhas comentado, acho que a gente tem um problema muito grande, que é o fato de que existe um oligopólio, né, em matéria de bancos, né, e são poucos, né, para muitas pessoas, e isso eu acho que cria uma certa dificuldade. Nesse ponto eu acho que o fato de terem surgido essas fintechs, elas talvez elas tragam uma abertura maior, talvez elas modifiquem um pouco o mercado, nessa questão do poder que essas instituições têm, e poder na mão de poucas opções, isso para o mercado, né? O professor Daniel entende disso com certeza muito melhor do que eu, mas acaba nunca sendo algo melhor, porque quanto mais concorrência, obviamente melhor para o consumidor, né? Eu, quando comecei a pesquisar sobre esse tema, quando o Arthur estava na 6ª série, esse tema me atraía muito, porque eu já tinha uma pesquisa inicial acerca da oferta, e me chamava muita atenção essa questão da oferta do crédito, como ela era uma oferta que não respeitava o mínimo, muitas vezes, estabelecido pela lei, e acabava o consumidor ficando naquela situação bastante delicada de não ter a informação adequada, né? E eu me lembro que eu tinha essa preocupação em demonstrar isso e mostrar que o código realmente trazia uma tutela suficiente para isso, traz uma tutela suficiente para isso, só que, infelizmente, isso nem sempre era cumprido. Dentro disso que tu falasse, hoje, quando eu paro para refletir sobre esse tema, eu acabo agregando algo a mais, né? Eu acho que informação hoje até existe. Agora a mudança da lei, com essa preocupação do superendividamento, traz a imposição de mais informação ainda no mercado de crédito. Os bancos vão ter que dar mais informação ainda. Só que eu vejo um problema maior, e um problema que o CDC não vai resolver. Não é querer ser pessimista, longe de mim. Eu acho que essa mudança legislativa, ela veio, sem sombra de dúvidas, para auxiliar o consumidor, traz aspectos muito positivos, mas a gente tem um problema no consumidor, né? Porque não adianta hoje só informar. O consumidor precisa ser esclarecido, e para ele ser esclarecido, ele precisa ter um conhecimento mínimo. E o que eu observo hoje é que cada vez mais esse consumidor não tem esse conhecimento mínimo, né? A gente tem no CDC, se a gente faz uma leitura da lei, vem lá no seu artigo 4º, né, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de informação, e lá entre uma das necessidades do mercado de consumo é que o consumidor receba a educação adequada. E eu acho que aí é onde nós temos o maior problema hoje. O problema está na educação do consumidor. Então, sempre o meu receio é: informações são excelentes, mas elas precisam estar acompanhadas de um esclarecimento. E por isso que eu acho tão interessante a matéria do crédito, porque ela traz uma interdisciplinariedade muito grande. Né? Não é só eu analisar as questões jurídicas, eu também tenho que ter uma comunicação com a economia, né? Porque é fundamental que se tenham esses conhecimentos mínimos, né? O consumidor vai lá, firma um contrato de crédito e ele não sabe nem o que é capitalização, né? Ele não tem esses conhecimentos mínimos, e aí vem lá o contrato, vem a oferta, como a lei agora exige, tudo destacado, tudo informado. Ótimo, maravilhoso, eu acho que isso é muito bom, mas a minha grande preocupação é se isso vai ser suficiente. Eu me lembro, também há muito tempo atrás, eu tive uma situação como advogada, que foi um aluno chegou até mim dizendo que tinha um conhecido que estava com um problema muito, muito grande, que ele estava muito preocupado, se eu podia ajudá-lo. E era um rapaz de total boa-fé, um rapaz que a gente percebia, esse amigo desse meu aluno, né? A gente percebia que ele estava realmente sentido, ele tinha ido numa instituição financeira, tinha feito um empréstimo, porque tinha descoberto que a sua esposa estava grávida. E ele queria muito que a esposa tivesse, durante a gestação,
um período de bastante tranquilidade, então que ela não ficasse mais pegando ônibus, que ela pudesse andar de carro, e ele foi direto fazer um financiamento para adquirir um carro. E mostrou para o banco toda a sua condição econômica, inclusive que ele não tinha casa própria, que ele pagava o aluguel, né? E o banco concedeu crédito. O rapaz pagou a primeira prestação, pagou a segunda, e aí, né, como o professor Daniel sabe, né, vai vindo taxa, e vai vindo juro, e vai vindo, né, tudo vai se acumulando. Quando chegou na terceira prestação, ele tinha uma opção, ou pagava a prestação, ou ele comia e pagava aluguel. O que ele fez de tão boa fé? Deixou o seu carrinho estacionado na garagem e não usou mais, e queria discutir com a instituição financeira, né? Então imagina, veja que situação delicada, porque talvez até se fosse discutido todo esse problema que ele tinha financeiro, isso, e talvez até discutindo, realmente essas taxas estão altas, né? Esse ponto aqui, esse juro não está dentro dos parâmetros da lei, etc. Talvez nem isso fosse o suficiente para ele poder continuar comendo e pagando aluguel. Ou seja, resumo do que eu quero dizer, o banco nunca poderia ter concedido crédito a ele. Ele deveria ter dito, olha, para ti, nessa situação, eu não posso te oferecer crédito. Então, assim, às vezes a concessão fácil do crédito cria um problema social muito maior, né? E aí ele está super endividado, mas eu não sei até que ponto ele vai poder negociar. Talvez a única situação possível para ele, plausível, seja ele extinguir o contrato, devolver o carro e aí resolver de alguma forma que não seja aplicar aquela multa enorme, né? Aqueles juros, etc. Ou seja, é um tema delicado, mas é importante que o consumidor seja esclarecido. Eu acho que esse ponto é fundamental. E é um tema que passa, então, a questão da informação, ela passa a ter vários vieses a partir disso, porque a gente pode tanto relacionar com a informação, com prestar a informação ao consumidor da maneira devida, informando todas as questões que são atinentes àquele contrato, prevendo de forma expressa a tutela do consumidor, respeitando que capitalização só seria incidente no contrato se tem, então, uma cláusula lá que a pactue expressamente. A gente teria, então, os limites da comissão de permanência, a gente teria várias outras coisas que a gente tem para delimitar aquela tutela do crédito, para que ela não se forme de forma abusiva. Só que, às vezes, as informações são até devidamente prestadas. E aí que entra uma das partes que mais me causam curiosidade, ou até mais me intrigam no mercado de crédito com o direito do consumidor. A gente tem a relação de consignados, em que pensionistas e aposentados eles conseguem descontar diretamente em folha de pagamento da sua folha lá do seu benefício previdenciário, acabam descontando diretamente o crédito do banco. O banco já retém ali sua parcela diretamente. Dentro dessa prática, a gente tem o cartão de crédito consignado, que passou então a ser possível desde aquele biênio ali de 2015, 2016, em que a gente tem a edição de várias medidas provisórias que no fim se confirmam em lei, que tem então a permissão daqueles 5% para a margem de crédito consignado, no cartão de crédito consignado. A prática, ela é completamente igual ao empréstimo consignado, que seria os 30% que o consumidor retém na fonte. O que acontece? Eles fazem o contrato de cartão de crédito de margem consignado, eles escrevem cartão de crédito, eles prestam as informações aparentemente de forma em que teria prestado a informação. E o consumidor assina, achando que teria contratado um empréstimo consignado comum, contrai o cartão de crédito de margem consignado, que é só 5%, e acaba aderindo a uma dívida que ela é impagável, ela não se paga, porque só se dá mediante pagamento mínimo em que os encargos da fatura não superam o pagamento, ou seja, quanto mais tu paga, mais tu deve. E a gente acaba prestando atenção que, de fato, as pessoas não têm... por mais que ela receba essa informação, ela não consegue fazer a correta interpretação dela. Ela não consegue, a partir disso, tirar as conclusões necessárias e interpretar aquilo da maneira devida. E muitas das pessoas sequer sabem que estão sendo descontados nessa margem de crédito consignado. A gente, então, a partir disso, a gente percebe que hábitos de educação financeira, eles estão
por mais que hoje nunca se falou tanto, e aí o professor Daniel pode contribuir com a gente nessa questão econômica, nunca se falou tanto em educação financeira. Circula muito nas mídias digitais questões relacionadas a investimento, questões voltadas para como usar o seu dinheiro, sendo um dos assuntos que mais se discute hoje na internet, dizendo saúde e dinheiro entre eles, como fazer para ser mais saudável, como fazer para usar melhor o meu dinheiro. E a gente vê isso consubstanciado numa prática que atinge principalmente os professores, que estão entre as pessoas que têm esse desconto retido na folha, que são os servidores do Estado, são servidores do município e acabam, em grande parte, sendo alvo dessas contratações de empréstimo consignado. Como a gente pode primar, assim, como é que o brasileiro vai ter uma educação financeira melhor? Como é que a gente vai primar, então, por uma conduta mais responsável economicamente quando os professores que formam as pessoas, está certo que se a gente for falar de conceitos que deveriam estar dentro da escola, dentro do ensino fundamental, são tantas coisas que a gente acha mais interessante do que o de fato está na escola, a pessoa acabaria se formando ali com 30 anos, mas ocorre que a gente precisa ter maior circulação dessa informação. Então aí eu pergunto para o professor Daniel, como a gente faz dentro desse contexto, tu que apresentou a tua tese, ali eu já estava na 8ª série, ali, 2 anos depois da professora Cristina, essas questões referentes à educação financeira, como tu vê isso avançando, como chegam os alunos de economia na universidade, como o ramo e a área em si, eles conseguem então ter uma noção e uma compreensão de como usar o seu dinheiro, porque a maioria das pessoas quer ganhar muito dinheiro, mas não consegue administrar o dinheiro que tem, e às vezes a gente não percebe que se eu ganhar 10 vezes mais, o meu problema acaba sendo 10 vezes maior, se eu não conseguir administrar o que eu tenho nesse exato momento, se eu não conseguir gerir isso dessa forma melhor sucedida, assim dizendo. Sobre educação financeira, sobre hábitos saudáveis financeiros, como é que tu vê a gente evoluindo, tu vê a gente involuindo, como é que tá essa situação dentro da economia, dentro da administração, que são áreas que tu acompanha mais de perto? Arthur, essa é uma questão extremamente importante, principalmente neste momento que a sociedade está vivendo, um momento de forte retração econômica, aumento do desemprego, aumento do risco país e aumento também do processo inflacionário, no caso a inflação no setor alimentício. Uma questão que sempre, o exemplo tradicional disso é o seguinte, vamos pegar um exemplo de um bem de consumo, uma televisão, à vista, uma televisão simples, deve estar em torno, sei lá, de 800 mil reais, 800 ou R$1.000, de 800 a R$1.000, dependendo do modelo mais básico. Mas, muitas vezes, a sociedade, por não ter esse dinheiro à vista, acaba comprando ela em parcelas de, sei lá, 50, 60 vezes, e quando ela termina de pagar, já pagou 2, 3 vezes esse valor da televisão. Isso está fortemente relacionado com a questão da educação financeira. Várias pesquisas que demonstram isso, que uma boa parte dos alunos, ao entrarem nas universidades, não tem uma consciência financeira. Isso é uma questão extremamente delicada e uma questão extremamente importante. Então, cabe a cursos como economia, administração, contábeis, engenharia, que tem dentro do seu escopo, da sua grade curricular, disciplinas de administração financeira, de engenharia econômica, de matemática financeira, dentre outras questões, abarcar através de projetos de extensão ações visando dar os primeiros passos para os alunos do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino médio. Uma outra questão que eu acho extremamente importante, tem forte relação com esse tema, é que nesta pandemia, uma coisa que provavelmente várias das pessoas que estão nos assistindo tiveram que passar uma situação, é algum telefonema de alguma agência, de alguma empresa relacionada ao setor financeiro, oferecendo créditos, oferecendo empréstimos. E muitas vezes as pessoas, por não ter uma educação financeira,
por não compreenderem com acuidade em que magnitude, em que parâmetros se dão essas normativas, acabam muitas vezes entrando contratando um empréstimo, buscando um crédito, buscando um cartão que está fora do seu escopo econômico e financeiro. E dentro de 2, 3 meses as pessoas não têm como pagar essa dívida. Então acaba isso ficando uma bola de neve. Por quê? Porque ela vai, para tentar pagar essa dívida, muitas vezes fazendo outro empréstimo, e quando não tem mais possibilidade de fazer esses empréstimos, o que ela faz? Ela acaba procurando a justiça, tentando rever essa questão. E daí, muitas vezes, nós temos processos longos, onerosos, que poderiam ter sido resolvidos se as pessoas tivessem um mínimo de educação financeira. Além disso, uma outra questão que tem forte relação com isso é que nessa pandemia está aumentando muito a correlação entre endividamento e problemas de saúde mentais. Ou seja, as pessoas, à medida que estão se endividando, acabam entrando num processo de depressão, ou seja, acabam querendo se suicidar, acabam perdendo prazer por coisas importantes da vida. Então, é uma questão que, se tivéssemos um nível de educação financeira, provavelmente várias dessas questões poderiam ser reduzidas. Com certeza, é uma questão que nessa área, principalmente da educação financeira, um amigo próximo meu que trabalha assim com questões de investimento, ele me falou uma coisa que muito simples, mas que fez muito sentido para mim a partir dessa vez que eu ouvi ele falar sobre isso, que é entre pagar juros para receber agora o que eu queria, eu prefiro receber esses juros e aos poucos ir juntando um pouquinho aos meses e a partir disso tu recebendo os juros a partir do teu dinheiro, ou seja, guardando através de poupança, através de investimentos, através de aplicações, e aí para investir é um ramo diverso e uma variabilidade enorme dentre os perfis de investidores que a gente passa a ter. E isso é uma questão que fez muito sentido para mim a respeito então, a gente, ao invés de adiantar conquistas para receber agora através do pagamento de juros, se endividando, tu passa a então economizar a partir de determinada questão e a longo prazo tu conseguirá ter muito maior autonomia dentro de uma autonomia dentro da tua autonomia financeira. Contudo, a gente vê que não é, dentro desse contexto que a gente está hoje, não é uma questão muito fácil de se falar, da gente ter assim uma maior proatividade, assim, de conseguir pensar, principalmente dentro de um contexto tão delicado que é a pandemia hoje em dia, que ela atingiu de maneira muito avassaladora diversas áreas da economia. Várias pessoas perderam seus empregos, várias pessoas ficaram doentes, seja em razão do Covid, seja em razão de doenças que vieram em decorrência dele, depressão, ansiedade, questões referentes ao isolamento. E a partir disso, é uma das causas que a gente tem, então, que geram o superendividamento, geralmente a perda de um emprego, a doença, a morte de alguém na família. E sobre isso, tem uma noção de fresh start que a gente tem dentro da doutrina americana, que eles fazem lá, que é o consumidor endividado poder ter um novo começo. E essa política aqui no Brasil, dessa lei do superendividamento, ela traz então uma série de benefícios, acrescentando 2 capítulos ao Código de Defesa do Consumidor, que o primeiro deles é destinado para a prevenção do superendividamento. E ali coloca uma série de informações que deverá atender os fornecedores de crédito, que deverá apresentar as informações de forma nada tão diferente do que a gente já tinha antes, mas reforçando essa ideia de uma oferta responsável e de aderência responsável do crédito. E também a conciliação, mediação desses consumidores já endividados. Eu queria saber, porque muitas vezes pessoas que têm pensamentos diferentes acabam por falar, não, essa lei do superendividamento acaba gerando muitos benefícios para o consumidor.
mas esquece muitas vezes o fornecedor e de que ele receberia esse dinheiro e que ele deve esse dinheiro, só que muitas vezes acaba esquecendo que, do jeito que a situação está, o crédito de uma pessoa super endividada muitas vezes é um crédito perdido, porque é um crédito que muitas vezes a pessoa está negativada, ela não vai poder pagar, ela não tem bens para saldar a dívida. E eu queria saber como é que fica essa questão econômica. Tu trazendo essas questões de conciliação e mediação, qual é o impacto disso na economia? Tu traz de volta pessoas que estariam excluídas do mercado de crédito e tu consegue trazer maior volume para a economia de volta, tu consegue a partir da reinserção dessas pessoas endividadas que hoje ficariam então como vivendo à margem, vivendo com o nome negativado, sem poder ter nada no nome, tu reinsere ela. Qual é o movimento que acaba tendo dentro da economia? A gente consegue a partir disso ter maior volúpia e evitar o que seria um efeito dominó, porque as pessoas vai prezar só pelos direitos do consumidor, mas se esquece que um consumidor super endividado é uma pessoa que não consome. Uma pessoa que não consome dentro do mercado vai ter cada vez mais gente que não vai aderir ao serviço, e a partir disso é prejuízo também para o fornecedor e gera aquele efeito dominó. Qual seria dentro da economia a avaliação dessa política aí que a gente tem de, primeiro, não ocorrer o superendividamento, evitar a preservação do superendividamento, e a partir da mediação, negociação, que a gente vai ter a partir daí um plano em que o consumidor pode, em 5 anos, renegociar esses débitos. Na economia, qual é o contexto da reinserção desses consumidores? É uma questão que vai gerar benefício tanto para os fornecedores como para os consumidores, ou fica muito mais a cargo de benefício do consumidor? Vejo, Arthur, essa questão, se me permite, como uma questão que tem suas raízes no modelo de crescimento econômico que o país adotou de 2011 a 2015. Ou seja, no primeiro governo da presidente Dilma, nós observamos uma política, do meu ponto de vista, econômica totalmente equivocada. A lógica do governo era o seguinte, que as pessoas não deixassem de consumir. Ela montou uma política econômica, um chamado keynesianismo vulgar ou bastardo, com o objetivo que as pessoas não diminuíssem o seu consumo. E o que aconteceu com isso? As pessoas foram cada vez mais se endividando. Ou seja, o governo não trabalhou a política econômica pelo lado da oferta e pelo lado da produtividade, no sentido de dar condições estruturais para o país crescer e, consequentemente, aumentar a geração de emprego e geração de renda. O objetivo do governo foi uma política que visava que as pessoas continuassem cada vez mais consumindo. Como consequência disso, aconteceu o quê? O endividamento financeiro das pessoas. Em 2014, após a eleição, o governo tenta fazer alguns ajustes. Em 2015, nós tivemos uma crise política aumentando uma crise econômica e vice-versa, e a classe média viu que não estava no paraíso, ou seja, a classe média teve que começar a repensar os seus gastos, ou seja, aquela viagem que a classe média fazia todo ano, já não pôde fazer, final de semana ia num restaurante, já não podia fazer. Então, eu vejo as raízes desse problema nessa política totalmente equivocada. Pois bem, o segundo passo agora é como fazer com que essas pessoas que estão à margem da sociedade, à margem no sentido que elas estão com o crédito negativado, não estão com o seu nome limpo na praça e não estão dentro do mercado de crédito, dentro da atividade econômica. A lógica é interessante, é pertinente fazer essas pessoas poderem recomeçar novamente, mas eu sempre entendo que recomeçar novamente deve ser feito com algumas bases, com determinados parâmetros. Que parâmetros seriam esses? No sentido de o governo efetivamente ter medidas para o país crescer com estabilidade, crescer sem prejudicar as decisões futuras, crescer com parâmetros sérios, ou seja, a economia. Uma frase famosa do Milton Friedman diz o seguinte, que não existe almoço grátis. Então, esse é um ponto que eu acho primeiramente fundamental, ou seja, crescer com responsabilidade.
com fundamentos macroeconômicos. A partir disso é que nós podemos dar um passo adiante, no sentido de trazer essas pessoas novamente para o mercado de crédito. Trazer novamente para o mercado de crédito, mas alertando elas para não incorrer no mesmo erro que fez com que elas estivessem negativadas e fora do escopo, fora do mercado econômico e financeiro. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental, é nós entendermos a origem dessa crise e propormos soluções factíveis, ou seja, soluções que 1 ano, 2 anos depois, as pessoas não estejam novamente na fila do endividamento, não estejam novamente buscando empréstimos, buscando formas de saldar a sua dívida. É uma perspectiva bem interessante até a partir disso, contudo que a gente tem incentivos nessa lei do superendividamento, a gente tem incentivos com essa atualização, que seria então a possibilidade do consumidor ter então uma renegociação que seria coletiva com os seus credores, e tem incentivos a partir disso para a gente ter a presença desses credores na audiência. Uma delas é a inexigibilidade da dívida, a parar de somar encargos de mora, caso que o não comparecimento nessa audiência, para a gente ter essa negociação, seja coletiva, seja individual com aqueles credores. Então, a partir disso, a gente pode entender que para os consumidores que quiserem se reinserir dentro da sociedade de consumo e a partir disso querer sair dessa relação de endividamento, quem saber se utilizar desse plano de negociação vai poder ser então parte da estatística positiva da concretização dessa lei, ou tu vê de outra forma? Porque seria então um prazo para tu estabelecer um plano de pagamento, que seria então a política de pagamento, e não abrir mão desse crédito. Claro, tem série de fatores que a gente vai partir a renegociar dentro do possível, dentro da possibilidade, mas dentro daqueles 5 anos, que é o prazo máximo do consumidor, teria então questões referentes ali, quem conseguir se organizar e cumprir essas metas baseadas no pagamento será a parte boa da lei, e fora isso girando basicamente em torno da educação financeira para conseguir superar esse momento de adversidade. Essa parte seria a concretização correta desse instrumento, ou o senhor vê de maneira diferente? Eu vejo mais ou menos nessa perspectiva. Cada vez mais entendo que tem que dar uma ênfase à questão da educação financeira, visto que as perspectivas para os próximos anos da economia brasileira não são extremamente frutíferas, produtivas. Por quê? Em função dessa crise econômica, essa crise pandêmica do coronavírus, o que nós tivemos, que o governo teve que fazer? O governo teve que utilizar várias ações com o objetivo de preservar o emprego e a renda. Então, o que aumentou? Aumentou a relação dívida-PIB, que está beirando quase 90%. Ou seja, nos próximos anos, o governo vai ter que equalizar essa questão, vai ter que repensar os seus gastos no sentido de não ter que incorrer mais em déficits fiscais. Então, neste ponto, eu entendo que é um ponto positivo essa abertura que está se dando, mas eu entendo que algumas questões, algumas medidas no sentido de viabilizar que novos problemas financeiros como este não se concretizem é fundamental para nós termos um futuro não muito distante as condições necessárias para que diminua gradativamente o endividamento das famílias brasileiras. Eu percebo que essa lei ela está tendo, para os operadores, ou melhor dizendo assim, para os juristas que estão mais próximos dela, desde a construção, do estudo, da discussão, porque foi uma lei difícil de ser aprovada, né? Houve um trabalho muito forte, né, por parte dos responsáveis pela lei em conseguir que fosse essa aprovação, porque, claro, né, do outro lado, os bancos não estavam tão satisfeitos, né, com todo esse texto, toda essa imposição de deveres, né? E
profissionais, esses juristas que estavam envolvidos e continuam envolvidos, eu tenho acompanhado isso, eles têm buscado agora, que tem aprovação, uma formação de pessoas para lidar com isso, ou seja, porque como tem toda essa mediação e tem todo esse envolvimento, a gente já tinha, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro, digamos, sistemas mais ou menos organizados de mediação já para a questão do superendividamento, apesar de não existir uma disciplina legal clara, né? Mas aí já vem uma experiência muito positiva desses 2 estados, eu acho que tem mais, mas agora me vem eles na mente, né? E estão sendo feitos cursos de formação, e eu acho que isso é extremamente importante, porque eu acho que a figura desse mediador vai ser fundamental, porque me preocupa um pouco isso, ele tem que apresentar esse plano, não é todo consumidor que vai ter condição de apresentar esse plano, né? De como ele vai pagar isso, né? Então, esse envolvimento por parte do mediador em auxiliar essa parte, porque, claro, tem consumidores que são que acabam entrando na armadilha do crédito e se endividando, mas que depois, quando param, respiram, se dão conta, e se tem que fazer uma planilha, até conseguem se organizar, mas tem outras categorias de consumidores que não têm essa condição, que não sabem como chegaram a isso, pessoas que são mais humildes e que foram totalmente enfeitiçados com essa coisa toda do consumo, e a gente sabe que a pandemia teve um lado também disso, que as pessoas ficaram em casa, então era ótimo ficar na internet fazendo compras até como uma forma de não se deprimir mais, né? Então, assim, eu acho que se essas mediações forem bem realizadas e se conseguir chegar a essa apresentação desse plano de pagamento de dívidas, acho que isso vai ser muito positivo, né? Acho que se tem uma experiência positiva, e acho que tem tudo para ser positivo e principalmente por isso que eu tenho visto acompanhado, né? Eles estão, assim, super intensos, não sei se o professor Daniel conhece, existe um Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, que se chama Brasilcom, que é formado por vários, principalmente professores, né? Mas não só professores, pessoas interessadas em direito do consumidor, que pesquisam direito do consumidor, e está tendo agora um curso específico exatamente para tratar só sobre essa lei, um curso bem extenso, e no intuito de buscar que estejam pessoas preparadas para auxiliar nessa mediação, né? Para que não fique um texto da lei ali bonitinho e sem conseguir que ele se aplique, né, na prática, né? Então, acho que se isso se conseguir, eu acho que vai ter um ponto muito positivo. Evidente, resolver todo o problema, acho que a gente nunca vai conseguir resolver todo o problema, né? Mas tem esse lado de poder, quem sabe, amenizar tudo isso, né? Em que pese aquilo que eu comentei antes, às vezes a única possibilidade que um superendividado tem é muitas vezes, extinguir o seu contrato, né? E não simplesmente renegociar. Então, isso é um outro espaço que às vezes precisa ser buscado e não é uma coisa muito fácil, né? E é justamente essa questão da mediação e da conciliação que eu achei muito interessante na adoção para a utilização de um método alternativo com um terceiro interveniente, seja na conciliação com um interveniente de forma mais ativa, mais proativa, ou no mediador, que acaba então só intermediando as relações. Eu acho que eles vão ter papel fundamental para tentar equilibrar essa relação aí com o mercado de crédito e o consumidor, porque eles vão ter que trazer uma igualdade promover essa igualdade para que as pessoas que não tenham essa capacidade de fazer esse plano aí, seria ideal que eles acabem tendo essa capacidade de auxiliar o consumidor dentro dessa composição das dívidas para a lei se concretizar na maior medida do possível, porque seria muito frustrante olhar daqui para frente, porque essa questão do superendividamento ela foi muito debatida aqui, era uma questão que tinha nos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, ela ainda não era prevista, e agora com os 30 anos foi ter então essa atualização no CDC, e pelo menos para mim, que estudo direito do consumidor e gosto muito dessa temática, seria muito frustrante ver daqui
para frente, nos anos futuros, que elas não ocorreram, não tiveram os resultados obtidos de uma maneira minimamente favorável, porque a gente tem a utilização do método alternativo, desafogando um pouco o judiciário, que permite uma certa maleabilidade para que a gente tenha uma igualdade de equiparação entre as partes e a partir disso consiga aí, é difícil se equiparar com o banco, é difícil se equiparar, mas permitir que a gente possa ter essa renegociação e que a gente consiga trazer para dentro da sociedade novamente, pelo menos para não viver na questão à margem, não viver com o nome negativado, não viver sendo privado dessas questões mínimas e primando ainda pelo mínimo existencial, que é uma das principais funções que tem aí essa lei do superendividamento. Eu acho que é muito rica essa utilização desses métodos alternativos com um terceiro interveniente, diferente do que eles estavam fazendo em outras medidas, mas daí trata-se de outro perfil de consumidor, que daí seria o do comércio eletrônico, seria da economia compartilhada, que daí já é a ideia para outro podcast, mas é um perfil distinto e a gente passa então a ter então uma expectativa. Eu tenho bastante expectativa, por mais que o professor Daniel já alertou aí que os próximos anos não tendem a ser muito bom. O pessoal da economia, eles devem identificar várias vertentes, porque querendo ou não, tu tem um conhecimento muito mais apurado dessa área e às vezes vê pessoas tão eufóricas e vendo que o futuro não é tão brilhante assim, sobre essa perspectiva da gente ter essa reinserção do comportamento do consumidor. Com certeza, eu vejo que nós temos que ter um pouco de prudência. A economia brasileira está passando, como eu falei anteriormente, um momento delicado, um aumento do desemprego, inflação. Então, nesse sentido, eu entendo que é fundamental o crescimento econômico, e para isso é fundamental a retomada dos investimentos, o que passa, no meu entendimento, pela flexibilização da lei do teto dos gastos, que foi aprovada no governo Temer. O Brasil precisa, para crescer, de um projeto de reindustrialização nacional. Vejam que na década de 80 a indústria de transformação chegou a fazer 30% do PIB. Hoje essa participação está em menos de 11% e as perspectivas para os próximos decênios não são nada favoráveis. Eu entendo que para o país voltar a crescer e questões como essa serem diminuídas, é fundamental um processo de reindustrialização nacional, acoplado com investimentos em educação, ciência e tecnologia, visando com isso que o país aumente a produção, as exportações e, consequentemente, o emprego, o qual vai ter reflexo no nível de endividamento das pessoas, das famílias brasileiras. Então, eu acredito que essas questões, estes desafios, vão ter que ser equacionados, vão ter que ser debatidos pelos próximos governantes que vão sair das urnas o ano que vem. Mas essas medidas atuais vão de encontro com esse pensamento que o senhor tem, professor? As medidas atuais? Eu acho que sim, essas medidas atuais são um marco importante, já dão um novo patamar para a diminuição, para um novo debate em relação ao endividamento das famílias, mas, como eu falei, é fundamental ainda ações para o país crescer, ou seja, esse foi dado, digamos assim, o primeiro ponto, mas eu entendo que várias questões ainda precisam ser equacionadas, precisam ser discutidas. Dessa forma, nós temos aí um país com... Desculpa. Pode ir, professora, tu é minha convidada. Eu acho que a gente tem um país que precisa, que tem um custo bastante elevado em setores que não deveria ter um custo tão elevado, né? Eu sou realmente bastante favorável a essa reforma administrativa, porque se a gente vai comparar o nosso país com outros países, eu aqui dando meu pitaco na economia, professor, nós temos gastos que são vistos que, se fosse comparar com outros países, e talvez eles analisando fiquem chocados, né? Então, uma redução de custos para desinchar um pouco, acho que isso ajudaria bastante também para o país poder avançar um pouco mais, né?
Eu entendo que a economia brasileira precisa de três grandes reformas, as quais ainda não saíram do papel, ou seja, uma reforma tributária, com impostos progressivos que desonerem a produção e a taxação das grandes fortunas, uma reforma política visando dar um novo patamar nas relações políticas, diminuir o fisiologismo, o clientelismo, o patrimonialismo, e, por fim, ao encontro do que a senhora falou, uma reforma do Estado para a cidadania, para aperfeiçoar e qualificar o serviço público, não para tirar direitos e onerar o servidor público, ou seja, uma reforma que vise qualificar e aperfeiçoar o serviço público. Esse eu acho que é um ponto extremamente importante. Nós temos em discussão essa PEC número 32, se não me falha a memória. O grande problema dela é que ela, no meu entendimento, não sou jurista, mas a questão que eu vejo como preocupante dela é que ela retira alguns direitos fundamentais que poderiam contribuir para a melhor qualidade, eficiência e eficácia do serviço público. E o meu objetivo, a reforma que eu acho que é fundamental é uma reforma que vise qualificar o serviço público, ou seja, vise qualificar e separar o joio do trigo, ou seja, o bom e o mau servidor. Eu acho que se todos os que estão no poder passassem realmente a pensar na população, né, tudo melhoraria, né, e não simplesmente pensar nos seus próprios interesses, né, isso é que acaba sendo uma grande tristeza, né, tudo fica um debate político e todos querendo tutelar o seu próprio interesse e a população é que fica refém de tudo isso, né, mas isso é algo bastante complicado no nosso país, né. Mas e, professora, nessa questão ali que eu falei, até para a gente trazer um pouco de volta para o direito, para a gente ter um pouco de um freio nessa posição dominante que tem as instituições financeiras, como é que tu vê o comportamento de várias ali? É que se a gente for analisar, agora o pessoal está em clima de Olimpíadas, se negociação abusiva fosse esporte olímpico, a gente era medalhista de ouro, porque o Brasil consegue ter contratação abusiva que foge a real noção, assim, porque trabalhando com negócio jurídico bancário, tu acaba vendo que eles conseguem fazer analfabeto assinar, analfabeto entender o contrato, são comportamentos nocivos e são comportamentos repugnantes, com todo o peso da palavra, de tirar das pessoas que menos têm. As pessoas com maior dificuldade financeira são as pessoas que são mais alvo das instituições financeiras. Eu não digo que tem instituições financeiras que trabalhem de forma séria. Tem, porque são instituições financeiras que eu vejo lá no gabinete e acabo quase sempre mantendo a contratação quando é de fato um resultado improcedente a ação revisional, mas tem outras que tu vê o nome da parte, tu já sabe que é uma contratação abusiva, tu já sabe que é uma superação a cada dia de abusividade diferente e é um comportamento que não se altera, porque para eles vale a pena ter esse tipo de comportamento. Como é que a gente poderia pensar em frear? Seria agora está se falando muito na restituição em dobro, de voltar a ter esse julgamento de novo, ter essa restituição em dobro sem a prova de má-fé, porque atualmente o entendimento é que a gente precisaria ter uma prova de má-fé da instituição financeira para ter essa restituição em dobro. Eu acho que se a gente começar a pesar mais, talvez a gente comece a ter alguns resultados. Ou teria que ter muito restituição em dobro para a gente conseguir mexer um pouquinho neles. É aquela velha situação que tu comentaste lá no início, né? Eles trabalham com risco. Quanto a isso, não há dúvida, né? Do grupo de pessoas que acabam prejudicadas por essa concessão de crédito indevida, porque acaba muitas vezes sendo isso, porque se o banco analisasse adequadamente a vida da pessoa que está buscando esse crédito, certamente ele, numa postura de correção total, informaria que não é possível, mas a gente sabe que em muitos casos isso não acontece, né? Então, assim, essa conduta de conceder o crédito indevidamente,
é uma conduta muito frequente. E o que realmente a gente sabe precisaria é existir alguma punição maior, né? É interessante que no âmbito do direito consumidor a gente tem toda uma disciplina legal envolvendo os chamados crimes de consumo, e muitas vezes eles se estabelecem, mas não são reconhecidos na prática e não há devida aplicação a isso, né? Mas a gente também tem, digamos, os efeitos de índole patrimonial. E aí a gente observa que muitas vezes o consumidor até busca a indenização, mas dentro do nosso sistema, para esse tipo de conduta, indenização individual não vai ser possível, porque não, salvo interpretações distintas quanto a isso, a gente não tem um sistema que é capaz de recepcionar essa dano punitivo, que dizem, né, ou obter essa indenização com o intuito de punir, né? Eu acho que essa questão de restituir em dobro é uma prática que o Código prevê e que deveria ser muito mais aplicada do que é, e eu particularmente nunca concordei com as posições judiciais exigindo uma fé, porque não é a questão que eles falam, o erro, né, e o erro fica ampliado para qualquer coisa. Então, eles, ou foi um equívoco, etc., e aí não autorizam essa devolução em dobro, né? Eu acho que isso deveria se ver de forma muito mais restritiva, porque, indiscutivelmente, a gente sabe, quando pesa no bolso, a pessoa passa a pensar de forma diferente, né? Então, se talvez tivessem essas medidas como forma de fazer refletir seria interessante, né? E a gente precisa de intervenção de quem tem legitimidade para isso, para poder fiscalizar e buscar a aplicação de multa por condutas inadequadas, né? Só que, na prática, parece que isso se torna um tanto quanto complicado, não se chega a se ter esse resultado que se buscaria, mas eu acredito que se isso realmente acontecesse, nós teríamos uma situação de menor abusividade, né, como tu falaste nessas contratações, né? Eu acho que o código ele traz instrumentos, né? Talvez em determinadas questões precisariam esses instrumentos serem mais utilizados. Em outras situações, a aplicação desses instrumentos seria um pouco diferente do que a gente observa hoje, né? E é por isso que também acaba tendo um movimento de, o melhor é resolver sem um litígio, sem um processo, porque provavelmente a resposta que vai se ter no final vai demorar muito, não vai ser suficiente para solucionar o problema daquela pessoa, né? E aí eu acho que esse mecanismo de buscar uma mediação, de buscar uma forma mais célere para deixar a vida do sujeito, né, voltar ao normal mais rapidamente, é algo que pode vir a ser muito produtivo, né? E sobre a restituição em dobro, prevê prova de má-fé a gente tem várias aí na jurisprudência, só ver o nome da instituição financeira, você consumidor que quer procurar crédito, que tem que ter uma linha de crédito, que precisa contratar empréstimo, vai na jurisprudência do tribunal do seu estado e pesquisa ali quais são as instituições financeiras que estão volta e meia com ações revisionais e quais tem quase todas as ações revisionais julgadas procedentes, porque às vezes não é nem a questão de ele não poderia ter o crédito, às vezes a pessoa está numa situação de maior vulnerabilidade, precisa do crédito, daí faz aquele contrato de empréstimo, só que com juros acima da taxa base, que já é estabelecido que não pode se cobrar acima da taxa base, e daí eles têm essa diferença de juros, às vezes a diferença da capitalização, quando ela é cobrada sem ter cláusula que a preveja. Agora tem a questão que se discute a respeito se é suficiente ou não que a taxa anual de juros seja 12 vezes superior à taxa mensal, que é daí o duodécuplo que se fala. Essa diferença de cobranças que não seriam legalmente, conforme o Código de Defesa do Consumidor, é o motivo que vai levar esse consumidor a ter que contratar novo empréstimo. Às vezes a pessoa poderia se reestabelecer e não precisar novamente de outro empréstimo. E daí vai virando aquela bola de neve e vai virando um superendividamento. Porque tem instituições financeiras, vamos
não vou evitar falar em nomes, mas se Jesus Cristo ressuscitou gente e fez andar sobre as águas, eles fazem deficiente visual aí que não pode enxergar, assinar contrato entendendo tudo, analfabeto compreender as cláusulas do contrato, e isso é uma questão que me indigna muito, principalmente sobre assinaturas de pessoas nessas condições que acabam assinatura de analfabeto com contrato de empréstimo sem testemunha. E, tipo, já tem as medidas lá para que situações assim não sejam tirado proveito. E um comportamento nocivo de instituições financeiras acaba por se valer de uma medida que vai além ainda do sentido mínimo de coerência e de seriedade no desenvolvimento da atividade financeira, que contrasta de qualquer outra instituição financeira que exerça a sua atividade de forma minimamente séria. Se eles forem minimamente sérios, eles já são melhores que 70% do mercado de crédito hoje. E daí nessa restituição, professor Daniel, tu que tem assim uma noção maior de economia, quantas condenações a gente teria que ter de restituição em dobro? Quanta pressão nesse sentido? Quanta força a gente teria que fazer para que isso passe a ser um fator para uma instituição financeira? Seria uma imaginação fértil da minha cabeça aqui, que está tentando pensar um jeito que essas contratações abusivas sejam um pouquinho freadas, ou teria que ser assim, um movimento fora da realidade para que eles passem a ter, então, um efeito dessas medidas? Antes, Arthur, de responder essa questão, me permitam comentar uma questão muito pertinente que a professora Cristina falou, essa questão dos empréstimos, que muitas vezes as instituições bancárias e as instituições financeiras não analisam com seriedade, com acuidade. O exemplo mais tradicional disso foi a crise do subprime em 2008. O que foi a crise do subprime em 2008? As chamadas hipotecas podres nos Estados Unidos. Em 2001, o modelo de crescimento que o Clinton implantou nos Estados Unidos vinha apresentando uma deficiência. E no atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, a economia entra num processo de recessão. Então, o que o governo Bush faz? Ele diminui consideravelmente os juros da economia americana e começa a incentivar o setor de construção civil, que abarca a mão de obra qualificada e a mão de obra de alta intensidade tecnológica e a mão de obra não qualificada. Nesse contexto, o que nós vamos ver? O governo liberando cada vez mais dinheiro, recursos para a sociedade adquirir seus imóveis. Então, o que acontecia? A sociedade cada vez mais estava adquirindo, fazendo empréstimos para conseguir a sua casa própria. E vários desses contratos exigiam altíssimos seguros, e dentre outras questões. Quando as pessoas chegavam 3, 4 meses depois, não conseguiam marcar seu empréstimo, faziam uma nova renovação do empréstimo, mas como a economia estava crescendo, ninguém prestou atenção com acuidade nisso. Isso começou cada vez mais a acelerar. A economia dos Estados Unidos começou a não continuar com o crescimento que estava. O que aconteceu? As pessoas não pagavam os seus empréstimos, as empresas seguradoras eram acionadas, e uma crise no setor imobiliário, através do efeito contágio, se espalhou por todo o globo. Mas percebam a importância do que a professora Cristina falou. A grande questão disso foi o fato das instituições bancárias, isso que é de um país extremamente rico, de um país desenvolvido, não analisarem com cuidado a magnitude do que se estava concedendo os empréstimos em determinado momento. Ou seja, foi feito isso sem muito critério e provocou, através do efeito contágio, a segunda maior crise econômica e financeira, perdendo só para a crise de 1929. Em relação à questão que tu levanta, é importante nós termos cada vez mais esses mecanismos, ações punitivas. Não sei se nós vamos ter efetivos resultados, mas já é importante nós destacar, já é um começo, já é uma forma de trazermos isso para o debate e, dentro do que for possível, aperfeiçoar essa legislação, aperfeiçoar todos através dos instrumentos que tem disponíveis,
para que a sociedade não fique cada vez mais refém de grupos de financeiros, de grupos rentistas que muitas vezes não têm credibilidade, não têm seriedade, fazem muitas vezes coisas absurdas com o objetivo de cada vez mais obter o seu lucro. Então, pessoal, a gente está chegando aqui, eu acho que a 1h05 de gravação, eu acho que ao que a gente se propôs, já temos bastante conteúdo, já temos bastante informação, riquíssimo debate hoje aqui. Eu tive que até me surpreender com o que a gente fez hoje, eu estou em ótima companhia e me esforçar sim, porque chegar a esse ponto da gente ter que discutir educação financeira e tentar trazer isso de uma forma mais leve, de uma forma mais acessível, de uma forma mais dialogada, era o que a gente pretendia, que eu pretendia hoje aqui, e que eu acho que a gente conseguiu cumprir muito bem, e tendo o tema discorrido por temáticas e assuntos ali que até eu não imaginei que a gente fosse chegar. Eu estava trabalhando numa ideia, daqui a pouco, no início ali, ele foi fluindo, e eu acho que temos um ótimo material. Gostaria de agradecer muito vocês, a presença de vocês aqui hoje, é riquíssima a possibilidade de estar com vocês aqui hoje. O professor Daniel, que eu conheço hoje, muito recomendado pelo Dudu, eu falei assim, dei para eles as características, assim, eu quero uma pessoa comunicativa, uma pessoa que entenda muito de economia, com muito conhecimento, que eu preciso fazer um ótimo podcast agora para a gente abrir com esses infoprodutos do Legisk, que a gente está pretendendo aqui. São uma série de infoprodutos, então quem quiser conhecer mais, entra lá no legisk.oficial. Eu troquei o username hoje do Instagram, eu já me enrolei umas 2 vezes para falar ele, porque ele estava com muito difícil, mas agradeço demais a sua presença, professor Daniel. E para ti, professora Cristina, nem se fala, né? Professor Daniel, eu fui aluno da professora Cristina com 17 anos, lá em 2014. Foi Direito Civil 1. E eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu estava mais perdido lá do que, sei lá, do que muita coisa aí que a gente pode afirmar. E depois eu entrei para o grupo da professora, a gente começou a delimitar a pesquisa no campo do direito do consumidor, do direito civil, e a partir disso eu só me encontrei dentro do que eu faço e dentro do que eu gosto de fazer, e basicamente encontrei o lugarzinho, a caixinha ideal que eu consigo desenvolver o meu trabalho, o meu talento da maior maneira que possível, e muito isso se deve à professora Cristina. Então eu sempre sou suspeito para falar, porque eu sempre falo muitas coisas boas da professora, e agora vou também passar a falar muitas coisas boas de ti. A gente é o primeiro episódio aqui do Legiscast, eu espero que de muitos ainda, e eu espero que daqui a muito tempo, quando a gente já puder analisar essa questão do superendividamento, a gente possa, quem sabe, fazer um novo, vendo os efeitos práticos, mas que, além de fazer em novas oportunidades, que sintam-se convidados sempre para participar de qualquer produto daqui, mas também que a participação no primeiro seja uma coisa muito legal e muito especial para vocês dois, que daqui a 10 anos vocês olhem para trás e possam dizer, sabe lá o Legisk, sabe lá o Legiscast, eu fui no primeiro. Isso aí foi ser um privilégio que eu espero dar para vocês, assim como todo mundo que está escutando teve o privilégio aí de ouvir vocês falarem com tanta maestria sobre economia e sobre direito do consumidor, entrelaçando os dois temas. E no mais, era isso aqui que a gente pretendia hoje. Eu não sei se vocês têm alguma consideração antes da gente encerrar. Só agradecer a oportunidade, agradeço a ti, a Arthur, a professora Cristina, e coloco sempre à disposição. Sucesso no programa e nas tuas novas empreitadas. Uma boa noite, muito obrigado. Eu agradeço aqui a oportunidade, sempre é bom estar
estar junto contigo, né, Arthur? Sempre estamos juntos em vários projetos, né, em várias pesquisas, iniciamos há bastante tempo e vamos continuar ainda por muitos anos, né? Professor Daniel, foi um prazer poder conversar, conhecê-lo aqui e espero, quem sabe, em não muito tempo a gente possa estar junto de novo discutindo algum outro tema. Pessoal, muito obrigado. E no mais, eras isso. Agradeço.